Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Destino Saudade, episódio 12, com o inigualável Rui Miguel Tovar. Rui, muito obrigado. Nada, obrigado. Estás aqui mais uma vez connosco. Bom dia. Hoje vamos saltar para o nosso dia 25 de agosto e vamos falar sobre uma coisa que está muito agora a ser falada também noutros sítios, mas não da forma que tu falas, que é a Liga dos Campeões com 3 equipas portuguesas pelo segundo ano consecutivo. É verdade. Portanto, o ponto de partida é o sorteio que está a decorrer hoje. Ainda não sabemos quem é que calha as equipas portuguesas nesta altura, mas onde é que queres chegar com este nosso Great Scott de hoje? A minha ideia é, de facto, fortalecer a ideia de que cada vez mais estamos presentes nessas grandes provas, não é? Portugal, à conta de boas épocas de uma e de outra equipa. Claro que nos tempos mais recentes o Porto tem feito melhores épocas do que Benfica e Sporting, embora a época passada, por exemplo, o Sporting tenha surpreendido e o Benfica também. Embora tenham sido eliminados na mesma fase, a verdade é que o foram de formas diferentes. O Sporting empatou 0-0 em Manchester, depois do 0-5 em casa. Sim. Foi uma despedida com um empate, com uma equipa de Guardiola e futuro campeão inglês, mas foi um empate num jogo muito insonso. O Benfica, que também chegou derrotado em Inglaterra, porque já tinha perdido em casa com o Liverpool, fez vincar uns apontamentos muito interessantes, sobretudo aquela sensação de nunca dar o jogo como perdido. Sim. E empatou 3-3. Talvez seja a eliminatória que tenha levado o Darwin Núñez para Liverpool. De facto, foi uma eliminatória muito interessante. Embora o Liverpool fosse superior, Sim. O Benfica nunca se rendeu. E aí sim é que se fez jus àquela expressão cair de pé. Não é? O Benfica aí, de facto, provou. Talvez tenha sido a única vez da época anterior que o Benfica provou ter sido uma equipa grande, porque Sim. o resto foi muito pobre. Este ano ainda não sabemos o sorteio, portanto não podemos estar a vaticinar nada, mas é para dizer que estas epopeias de 3 equipas portuguesas têm um lado bom, que é competitividade, e depois tem um lado mau, porque quando calham grupos difíceis, vê-se que de facto o campeonato português não temos andamento para as outras equipas. Mesmo assim, conseguimos, ao longo de muitas épocas já de 3 equipas, conseguimos ver 2 jornadas em que Portugal ganhou. Portanto, fez o jackpot. Os 3 ganharam os jogos todos. Em 2007 foi o primeiro caso, e o segundo foi em 2014. 2007, Sporting do Paulo Bento? Sim. Já depois do José Peseiro? Sim, foi com o Dinamo Kiev, é a última jornada, é dezembro. Ok. Por acaso, essa jornada é muito sui generis, porque são 3 dias. Começa o Benfica. 3 dias de Champions. 3 dias sempre. O Benfica começa no dia 4 de dezembro, ganham em Donetsk 2-1, 2 golos do Cardoso. O do Shakhtar é daquele italiano Lucarelli. De penalti. E o Benfica, Cristiano Lucarelli, o homem de Livorno, um italiano muito apaixonado, que jogou no Clube da Terra, subiu divisão com o Clube da Terra e jogou a Série A com o Livorno. E depois teve esta experiência fora de Itália. Pelo Shakhtar, o Benfica tinha de ganhar para continuar na Europa via Taça UEFA. E de facto ganhou 2-1. E foi no dia 4. O Ronald Koeman, o Kike, talvez? Eu diria que é o Kike, sim. Kike Flores. Sim, porque o Ronald Koeman, a época do Koeman, é aquela época em que eliminam o Liverpool nos quartos de final. Exatamente, e são eliminados pelo Barcelona. Histórico em Anfield, exatamente. Uma semana depois, no dia 11 e no dia 12, a tal dupla jornada, aí o Sporting ganhou 3-0 e ganhou bem, porque o Dinamo Kiev estava, de facto, no 4º lugar já, arrumado, e o Sporting também estava arrumado no 3º, porque o segundo e o primeiro pertenciam a Roma e Manchester United, não havia hipótese. Manchester United é o tal jogo em que o Ronaldo marca no José Alvalade e não festeja, pede desculpa. Sim. Nesse jogo é 3-0, o Polga marca um gol de penalti. E depois, poucos golos da carreira do Polga. Sim, é verdade. E depois, na segunda parte, é Moutinho e Eliasson, portanto, 3-0. No dia anterior, o Porto ganha 2-0 ao Besiktas.
com golos de Lucho e Quaresma, que curiosamente iria jogar No Besiktas. Tornar-se ídolo do Besiktas também. Sim, muito forte. E pronto, isto de facto foi a primeira vez que nos saiu este jackpot. Já foi numa altura em que pouco contavam, como vês, o Sporting estava no terceiro lugar, o Benfica precisava da vitória para se manter na Taça UEFA, portanto a Liga dos Campeões pouco, só o Porto é que seguiu. E depois a segunda vez foi em 2014, novembro. Começou bem, porque foi uma jornada muito especial para o Porto, porque estávamos na quarta jornada e o Porto Porto Lopetegui, carimbou o acesso para a fase seguinte à quarta jornada, extraordinário, em Bilbao. Portanto, é naquele ano que o Porto ganha os 4 primeiros jogos. E depois é eliminado pelo Bayern. Bilbao. Exatamente, sim. Campo mítico. 2-0. Num lamaçal, uma exibição tremenda do Brahimi. Deu o passe para o Jackson, que ele até faz aquela jogada na linha de fundo, em que dribla 2 ou 3 assim, numa cabine telefónica, não é? E saca uma assistência para o Jackson e ele mesmo, Brahimi, faz o 2-0, sendo que na primeira parte o Jackson já tinha falhado um penalti. Portanto, domínio absoluto do Porto em todos os momentos do jogo e qualificação a 2 jornadas do fim. É algo espetacular. O Benfica e o Sporting não puderam ter esse... Não se qualificaram para a fase seguinte. Para a fase seguinte. O Sporting, Marco Silva, ganha 4-2 ao Schalke. E é importante referir isto porque o Schalke, no jogo da Alemanha, tinha ganhado com aquele penalti em que o quarto árbitro... Lembro perfeitamente, foi uma arbitragem muito polémica. O Sporting foi claramente prejudicado na Alemanha. Foi muito prejudicado. E então este jogo era a vingança. E o futebol alemão deixa as suas marcas nos clubes portugueses, mas desta vez o Sporting... Nessa altura era do top 4 alemão. Sim. Estava, se não me engano, estava em 7º lugar no campeonato alemão, mas é uma equipa forte, obviamente, não é? E não calhou... é o Schalke atual. Sim. E calhou o Sporting ganhar, embora tenha começado mal com o autogol do Slimani. Calhou também ser o Slimani o autor do golo final, um 4-2, já nos descontos. Eu lembro perfeitamente do golo. É uma jogada que ninguém dá por nada, menos o Slimani. Agora, eu reparei que estás a falar do Schalke 04 com uma camisola do Borussia de Dortmund. Não tem... Não há coincidências. Não tem nada a ver, não vou... Se calhar não. Para quem não sabe, o Borussia é o grande rival do Schalke 04. Grande rival, a Gelsenkirchen e Dortmund são quase coladas. Sim. Aliás, das poucas vezes, fui 2 vezes a Gelsenkirchen e aterrei sempre em Dortmund. Que são 20 km, mais ou menos. Portanto, achei piada agora. Não, tiveste para a tua camisola. Foi giro. Tal como também engraçada foi a vitória 4-2 do Sporting. Deu algum... Permitiu ao Sporting respirar e libertar-se do tal jogo em Gelsenkirchen. 4-2. O Sporting nesse dia, por acaso, só jogou com 3 estrangeiros, parecia uma época pré-Bosman. E curiosamente marcaram todos. O de Nabissar, o central francês, o lateral brasileiro Jefferson e o Slimani. Portanto, os 3 estrangeiros em campo picaram o ponto. Curioso. No Benfica, 1-0 ao Mónaco do Leonardo Jardim, gol do Talisca muito perto do fim, na sequência de um canto. Curiosidade, foi o primeiro gol sofrido pelo Mónaco na Liga dos Campeões. Era a única equipa imbatida e foi o Talisca que serviu o prato frio. Do professor Leonardo Jardim. Sim. Era uma equipa muito sólida, não é? Muito organizada. Sim. Eles foram campeões de França. Portanto, exatamente. Na época anterior. Muito à volta disso. Aqui já não tinham Bernardo Silva, portanto já tinham perdido algum fulgor. E o Benfica, que estava muito bem no campeonato, mas estava muito mal na Liga dos Campeões. Até numa comparação automobilística, podia ser o Michel Vaillant no campeonato e o Mr. Magoo na Liga dos Campeões. Mas a verdade é que o Benfica respondeu de forma assertiva. Era um grupo com Zenit e Bayer Leverkusen. E o Benfica conseguiu aí ganhar e continuava em último, mas já olhava para o segundo classificado com outra disposição. E foi uma jornada muito interessante para o futebol português. E depois ao lado negativo, quando os 3 grandes perdem. Isso só aconteceu uma vez, o curioso só é isso. Uma vez. Só uma vez. Eu ia-te perguntar se aconteceu mais vezes. Não, só uma vez. E essa é a parte, bonita da história, porque
se formos ver o registro Uhum. dos 3 na mesma competição, há mais derrotas do que vitórias. É inegável que não temos, a maior parte das vezes não temos pedalada para. Mas neste confronto de jornadas boas e jornadas más, Há mais. o balanço é positivo, 2-1. E isto foi em 2017, a jornada 100% negativa. O Porto, em Leipzig, com o Red Bull, 3-2. Uhum. Resultado feito ao intervalo. É uma noite muito esquisita, no sentido em que o Casillas vai para o banco e o titular é o José Sá. É uma grande surpresa. Ninguém está à espera. É quando o Sérgio Conceição, na altura, no jogo da taça contra o Lusitano de Évora, se bem me recordo, lança o José Sá, toda a gente fica a pensar, ok, é contra o Lusitano de Évora. Claro. E depois sim. em Leipzig repete-se o Sá na baliza e o Casillas de fora. E depois foram meses assim. Foram. Até se perceber de facto que havia alguma diferença. Claro. Desconheço os motivos. Na altura, ou seja, sugeriu que o Iker não tinha trabalhado bem naquela fase em que o campeonato parou para as seleções. E o Sá foi correspondendo, mas havia ali uma diferença também de nível entre ambos. Sim. E foi um jogo muito... A primeira parte foi frenética. 3-2 ao intervalo. 3-2 ao intervalo. 3-2 aos 90 minutos. Aos 90 minutos, sim. Lembram de um gol do Porto, mesmo a fechar a primeira parte do Marcano. Uhum. E pouco mais. Lembro-me que foi também a primeira vitória do Leipzig na Europa. Portanto, era uma equipa recém-construída, portanto, estava aí a nascer. Uhum. Aquilo que seria o rival do Bayern, mas que até agora ainda nem sequer ameaçou. É verdade. É muito difícil. É muito difícil mesmo. E lá está, são estes pormenores que fazem da Liga dos Campeões guardar um cantinho especial no nosso coração, mas que nos trazem memórias boas e memórias más, porque de facto ganhar tudo numa semana pode dar ao Campeonato Português uma sensação de fortaleza, não é? Uhum. Mas depois perder sempre é mau. E o caso do Benfica, por exemplo, nessa jornada, foi em casa com o Manchester United do Mourinho. E a curiosidade é, eu vi, quando estava a preparar este programa, que o gol tinha sido do Rashford. E eu fui nesse dia ao Estádio da Luz e lembro perfeitamente de estar na outra bancada e não ter percebido que tinha sido golo, a não ser pelos adeptos ingleses que estavam nessa baliza, que fizeram um som muito parecido aos jogos de computador dos anos 90. Eu estava no outro lado, mas isto foi golo, porque o lance foi inofensivo. Portanto, foi um livro do Rashford e o Sevillar, na altura... É nesse jogo que o Mourinho elogia bastante o Sevillar. Creio que antes do jogo, e agora ficou buscá-lo para a Roma, curiosamente. Sim. E o Sevillar apanha a bola cheia de estilo, não é? Mas o estilo foi tanto que entrou com a bola pela baliza adentro. Portanto, é autogolo, não há dúvidas. Só que a UEFA considera que o golo, ainda hoje, é do Rashford. E então achei piada porque no 0-0 diz: o último jogador a marcar livre direto na Luz. Mas não foi o Rashford, foi o Sevillar, que por acaso no jogo depois no jogo em Old Trafford também faz um autogolo. Um remate, a bola bate no poste, o Sevillar esticou-se todo, chega um bocadinho tarde, lembro-me perfeitamente desse gol. Bate na cabeça ou nas costas, não me lembro, e entra. Portanto, o Sevillar marca 2 autogolos na mesma eliminatória. Tenho mais essa imagem na cabeça do que a primeira na Luz. E a imagem que eu tenho do Old Trafford também é a 4ª derrota europeia do Benfica, um registro nunca visto, em 4 jornadas. Né? É o tal ano que o Benfica faz 0 pontos. E o Mourinho. Sim, exatamente, do Volkswinkel. E o Mourinho, em Old Trafford, vai à bancada dos adeptos benfiquistas, do Benfica, com o Rui Vitória, a dar moral, não é? Mas pronto, o Benfica perdeu mais uma vez nessa noite. E de facto são coisas que ficam na nossa cabeça, se as viveres no estádio, é muito especial. E é o que eu te digo, esse gol do Sevillar, para mim, estando no estádio, é inexplicável como é que isso pode acontecer e pode de facto traçar o futuro ou não de um jogador. E o Sevillar, embora não tenha ficado marcado, porque
Não foi a sua sentença, tanto assim Sim. que 15 dias depois voltou a jogar. Foi novamente aposta, mas... Mas a verdade é que depois desses meses em que jogou com uma regularidade, nunca foi visto Não, pois, como um titular do não, Benfica. não. Nunca teve... Nem nunca... percebemos muito bem o que é que ele pode ser, não é? Pois, ainda não. Até hoje, passado 5 anos. Pois, sim, não sabemos. Exatamente, 2017 para 2022. E não tendo, e agora sendo suplente do Rui Patrício também terá poucas possibilidades. pouca margem de manobra. Rui, falávamos, só mesmo para acabar esta parte da Liga dos Campeões, falávamos ainda em off sobre este modelo que, no fundo, coloca muitas equipas das Big Five na fase de grupos. Sim. E rouba espaço Claro. a outros países para estarem representados. Nós crescemos um bocadinho, ok, Old o mundo mudou, nós temos que nos adaptar às novas medidas da UEFA, Sim. mas nós crescemos com o campeão da Jugoslávia Claro. está lá, o campeão da Roménia está lá, o campeão da Escócia está lá, e portanto era de facto a taça dos campeões europeus. A mim faz-me alguma confusão ver 5 ou 6 clubes ingleses na fase de grupos da Liga dos Campeões, Claro. confesso-te. Muita confusão. Tens alguma solução para isto? O que é que mudarias? O que é que dirias sobre este modelo atual? Eu gostava que voltássemos ao passado. É mais justo para todos os campeões, até porque se trata de dar dinheiro, porque não dá dinheiro a quem mais necessita, não é? E não é a Juventus, nem o Real Madrid, nem o Bayern, não é? Portanto, o campeão da Jugoslávia ou de Israel, portanto, e o Maccabi eliminou o Sim, qualificou Estrela Vermelha, não é? Portanto, esses clubes, ir à Liga dos Campeões é uma porta para o futuro imensa, não é? Isto é como aqueles sorteios da Taça Portugal, em que depois o clube pequeno percebe que vai ganhar dinheiro por receber um grande. Sim. Eu gostava muito, era mais fácil ganhar a Taça dos Campeões, porque havia menos jogos, mas havia mais competitividade e havia para mim um pormenor que era sempre eliminar. Portanto, eu lembro que o Nápoles do Maradona foi campeão, e primeiro o sorteio deu Nápoles-Real Madrid. E aí ficas, não é? Imagine-se que o Nápoles do Maradona, do Careca, do Alemão, estava numa fase de grupos. Okay? Perdia com o Real Madrid 2-0, mas depois, na segunda jornada, levantava-se, na terceira assumia a liderança e qualificava-se para os oitavos de final, e a partir daí nunca se sabe, né? O Nápoles-Maradona podia ser campeão europeu. Mas não, o Nápoles, Incrível. campeão, foi eliminado pelo Real Madrid porque o sorteio assim o ditou. Porque na altura os coeficientes não eram aplicados. Não. Aliás, eu lembro-me de um Real Madrid-Juventus na primeira ronda da Taça dos Campeões. E se calhar o Anartosi jogou com o Victoria Pilsen, não sei. Estou aqui a especular. Sim. Houve realmente o Real Madrid-Juventus, que até foi a penaltis. Mas estamos a falar do campeão espanhol com o campeão italiano. Incrível. E, portanto, havia mais... Incrível. Era tudo, ou é ou não é. Não é como agora, não é? Em que tu podes começar mal 4 jornadas e se pontuares nas últimas 2, com um bocadinho de sorte e de azar dos outros, consegues ser segundo e consegues ir O que à agora fase seguinte. se nota claramente é que, pronto, basta olhar para a colocação dos potes, é que de facto a UEFA evita juntar os tubarões todos Claro. numa fase inicial, Sim. acreditando que mais à frente eles estarão presentes e garantirão espectadores, milhões, receitas, patrocínios. Sim. Por um lado, compreendo. Sim, também eu. Por outro atenção. lado, enquanto se calhar o meu lado mais popular, de facto, isto aqui deve ser o ponto de partida igual para toda a gente e vamos ver quem é que é o melhor, não é? Claro. Mas é o tópico. Imagina o que é, tópico. Imagina o que é tu ir jogar ao Maracanã de De Belgrado, não é? Uhum. Na fase de grupos, se calhar é a terceira jornada, pronto, a gente perde e depois... Não, se for casa e fora, Exatamente. tu tens que fazer este jogo o jogo da tua vida. Exatamente. E não uma coisa só para ganhar milhões, porque é isso, não? O ponto vale, um ponto vale tanto, 3 vale. Acho que obriga um esforço maior. Agora, claro, é uma maratona e a Taça dos Campeões com 9 jogos, ou 7, acho eu, estavas na final. Sim. Ou ganhavas a taça. Sim. Claro. O Porto, quando é campeão da Europa em 87, por exemplo, 9 jogos, não é? portanto, recordo-me do Dinamo de Kiev 2 jogos, o Brondby 2 jogos, Vitkovic 2 jogos, Rabat Ajax 2 jogos e a final. Portanto, Final, são 9 jogos. 9 jogos. 9 jogos. Portanto, com 9 jogos eras campeão. Hoje em dia, aqui é mais. Portanto, São 6, não é? 6, Mais 7, não? 15. Portanto, 6 Não na é? fase de grupos. Oitavos, depois, quartos, oitavos. meias, 6, 7, depois, exatamente. É isso. Depois uma coisa que me dá galo mesmo é quando as equipas depois se qualificam para os oitavos e mesmo assim há restrições no sorteio porque os ingleses não, porquê que não podem cair com os ingleses? Pois, é isso. Porquê que nem é o primeiro com o segundo? Ponto. Que é o que acontece na Libertadores.
E o que é que aconteceu este ano? Corinthians e Boca qualificam-se no mesmo grupo e o sorteio logo dita Corinthians-Boca. É verdade. E o Corinthians do Vítor Pereira eliminou o Boca. Penaltis, Nos penaltis lá, na Bombonera. Portanto, porque não também copiar estes modelos? Aliás, a Europa copiou o modelo da Libertadores. Não é? A Libertadores já é fase de grupos há muitos anos. Sim. A Liga dos Campeões foi fiel ao seu modelo a eliminar até 91. Portanto, a partir daí é que mudou. Rui, muito rapidamente, o nosso destino saudade normalmente olha mais para o passado, mas analisando o que podem fazer Porto, Benfica e Sporting este ano, apostarias mais em quem? Depende muito do sorteio de hoje, naturalmente, sim, mas sim. Achas que o Porto tem mais pedigree europeu nesta altura do que Benfica e Sporting? Bom, o Benfica tem esta... Primeiro, é uma Liga de Campeões muito diferente porque vai acabar a fase de grupos em novembro por causa do Mundial. Portanto, vai ser tudo... Vai-se jogar mais encostadas datas umas às outras. Se calhar pode beneficiar o Benfica, que já vem com uma rodagem, porque já fez 4 jogos. Já fez 4 jogos. Para estar aqui, não é? E, portanto, vão chegar em novembro, digo eu, tipo motos. Enquanto que os outros clubes não será assim porque não começaram tão cedo. Mas lá está, é muito difícil fazer alguma. O Sporting, o que fez o ano passado foi incrível. Meritório. Muito meritório. Eliminou o grande Borussia, né? Da fase de grupos. O Porto teve uma época europeia decepcionante, embora depois no plano nacional tenha feito a dobradinha. Compensado. O Benfica, lá está, empenhou-se às tantas na Liga dos Campeões e desleixou-se no campeonato. Acho que este ano vai ser o contrário. O empenho vai ser o campeonato, que não ganha há 3 anos, e portanto a Liga dos Campeões, se der, deu, se não der, paciência. Não é por aí que... Acho que a vitória do Benfica foi chegar à fase de grupos, coisa que há 2 anos, por exemplo, o PAOK do Abel não impediu esse sonho, e portanto é um sonho de estar lá e depois logo se vê, mas vai ser um ano muito sui generis por ser muito diferente, porque aquilo tem que ser até novembro e portanto não vai haver muita margem de manobra e vai ser mesmo campeonato, Liga dos Campeões, portanto vai ser tudo muito, muito mais corrido. E aí é que se vai ver a qualidade do plantel e a frescura, não só física, mas também mental, até dos próprios treinadores. E aí tudo depende de quem tem mais força. E, obviamente, quem mais ganha tem mais força. Não é? O Porto, por ser uma equipa repetente, aliás, na Liga dos Campeões, entra com outra vontade. Não é? Tem jogadores já com muita experiência, o Pepe, o Otávio, o próprio Taremi, que não tem muita experiência europeia, mas é um jogador que já jogou mundiais, portanto, taças da Ásia, isso dá-te um corpo diferente, não é? Claro que sim. E há essa força que, em relação aos outros clubes, nota-se um bocadinho assim de diferença, que faz muita diferença. Domingo Desportivo. Avançamos para o nosso domingo desportivo. Rui, eu devo confessar que simpatizava muito com esta personagem que tu hoje escolheste. Vou deixar que sejas tu a apresentá-la. Portanto, quem é que é o nosso convidado especial deste domingo desportivo de hoje? É o Daniel Amokachi, nigeriano. Marcou 2 golos no Mundial de 94. Um à Bulgária e outro à Grécia. Mas o nome é lançado aqui hoje. Está aqui por outros motivos, não é? Está por outros motivos, porque o primeiro gol da era Liga dos Campeões é dele. Foi no dia 25 de novembro de 92. Só havia 2 grupos de 4 equipas. Nesse dia jogaram todos à mesma hora. Só que calhou o primeiro gol ser do Amokachi, que na altura jogava no Bruges. Clube Rouge. Ganharam ao Spartak Moscovo. Foi um gol aos 19 minutos, portanto, até podia de alguém ter marcado mais cedo, mas não. Nessa mesma noite, Porto 3, Werder Bremen 2. O primeiro gol do Porto é do Jaime Gaenz aos 35. Portanto, veio... E em Bremen 5-0 para o Porto. E em Bremen 0-5, sim, é verdade. Nesse grupo também é o famoso dia do Milan, dos 4 gols do Van Basten ao IFK Gotemburgo. Um deles é um pontapé de moinho, brutal. Deus, incrível. E para o mesmo grupo do Bruges e do Spartak foi o Marselha, que nessa altura tinha uma equipa com o Sauzé, Boli, Boksic, Rudi Völler. Ganharam também nesse dia.
Mas o primeiro gol é do Amokachi. E eu, quanto a Amokachi, lembro-me, Mundial de 94, fui pesquisar e dei com uma história que nunca tinha lido e que fiquei fascinado, que foi, ele jogou no Tottenham, ele jogou no Everton, desculpa, e há uma meia-final da Taça de Inglaterra com o Tottenham. E a história é a mais estranha substituição de sempre na Taça de Inglaterra. E eu fui ver então o que é que foi. É um jogador lesionou-se do Everton e foi para fora de campo. E o Amokachi decidiu entrar à revelia do treinador. E então vê-se a imagem, que não eram placas digitais, eram aquelas manuais, sim, não é? Sim. O Amokachi jogava com o número 11, se não me engano saiu o número 15, portanto a placa, e vê-se o Amokachi entrar, assim, muito rápido, não é? E o treinador dá a aparecer nas câmaras e a falar com o quarto árbitro, tipo, eu não fiz isto, não é? E estava 2-1. Isso é extraordinário. Estava 2-1, acabou 4-1 com 2 golos do Amokachi. Isso é extraordinário. Portanto, o Everton... Desconhecia por completo essa história também. E o próprio treinador depois no fim diz, foi a minha melhor substituição que nunca fiz. Quem era o mister do Everton? Acho que era o Joe Royle, acho eu. Acho que é o nome dele, é Joe Royle. Ok. Portanto, não é nenhum dos monstros. Será que o Amokachi alguma vez se pronunciou sobre esta... Pô, pá, espetacular. Entrou. É grande momento. E depois ele na final, o Everton ganha 1-0 ao Manchester United, portanto levanta a Taça de Inglaterra, e ele é novamente suplente, mas desta vez não repetiu a brincadeira, nem marcou o gol. Sim. Mas fica na história dos adeptos do Everton. Primeiro porque ganham uma taça do Everton, que é sempre meritório. Desconheci esse um grande momento é uma mesmo. coisa... E o único, diria. Arriscaria dizer que é o único mesmo. Portanto, a Amokachi está na história da Liga dos Campeões para sempre. Para fechar o nosso DD, a Amokachi fez parte daquela seleção nigeriana que nos encantou. Claro, sim. Eu tinha na altura 16 anos. Começo por dizer a Yekini, mas era uma seleção fantástica, não é? Sim, o Rufai, o Amunique, não é? O Finidi, o Babangida. O West, talvez? Talib West? Talvez, sim. Não sei se já em 94. Pois, também não me lembro. Ou só em 98. Pois, sim. Em 98, certeza. Certeza absoluta. Sim. Em 94 também tenho algumas dúvidas. O Olizé, também não sei se é só 98 ou 94. O Jorge Finidi, que jogou no Ajax muitos anos, sim, e depois no Betis. Sim. O Babangida também jogou no Ajax, não é? O Amunique era do Sporting. Mas era uma seleção, de facto, ou seja, a Nigéria nessa altura colocava jogadores em grandes equipas europeias. Claro. Hoje em dia já não acontece isso. Não, já perderam um comboio, sim. Um bocadinho, sim. Já não tem essa magia. Também acho que são ondas, não é? É tipo os Camarões, tipo, aparecem uma grande fornada de jogadores que depois dão que falar e depois desaparecem por uns anos. É por isso que Portugal também tem o seu mérito de estar sempre a lançar jogadores bons nas grandes equipas. É esse também o fascínio, claro por ser um país pequenino e mesmo assim estar sempre a bombardear a Europa com grandes jogadores. Pronto, e neste verão foi o Vitinha, não é? Por exemplo, o PSG. Há sempre jogadores que nos fazem sonhar e vibrar. E ir para fora. Em África, se calhar, é mais complicado. Mesmo com esta globalização, é muito mais complicado encontrar espaço. Mas que de facto foi uma geração inesquecível. Para mim também foi. Eu lembro perfeitamente deles ganharem a Bulgária, de jogarem um futebol descontraído, que era isso que o futebol africano produzia nessa altura. Rui, se isto fosse um programa do MacGyver, um episódio do MacGyver, tínhamos aqui já o relógiozinho 10, 9, 8, quase a explodir. Portanto, estamos mesmo no limite. Vamos mesmo, bora. Rui, muito obrigado. Obrigado, eu. Voltamos na próxima semana. Bora. Rui Miguel Tovar, meus senhores, foi um gosto Pedro Jorge Cunha. tê-lo aqui connosco mais uma vez.